Bom, num primeiro momento foi uma surpresa bem legal, né? Eu soube só de um pedaço da história da Clara, eu soube sobre a relação com o relacionamento mais abusivo. Contudo, quando tem, né, a reviravolta do final, a gente fica se perguntando como assim, o que que aconteceu, né? Apesar de ser uma experiência contrastante, é muito real, faz muito sentido. Uma personagem, assim como várias pessoas, sendo claras. Eu acho que em vários momentos eu já me identifiquei com a Clara e com o Marcos. Então, me levou a pensar durante bastante tempo quais foram as derrubadas, quais foram os problemas que eles enfrentaram até chegar naquele ponto, né, de deixar tão desgastante e essa relação confortável de não sair dali. Claras e Marcos, quantos passaram, quantos amigos, quantos parentes, quantos confidentes passaram, né? Eu acredito que o relacionamento ele tá fadado a ter problemas, né? E o que a gente faz desses problemas vai de cada um. E geralmente a gente vê, né? Principalmente em relacionamentos novos, de pessoas mais novas, essa relação conflituosa de não sair e também não tá fazendo bem pro outro. Eu acho que o projeto Clara, ele escancara, ele clareia situações que muitas vezes são vistas dentro de casa, são vividas dentro de casa e às vezes são ditas para um ou outro confidente ou muitas vezes não são ditas. Pra mim, gravar com o personagem do Marcos foi algo bem diferente, né? É um relacionamento que já estava perto de acabar e tal, tudo muito estranho, aquela situação esquisita, você tem culpa, eu tenho culpa, quem tem culpa? É lógico que tem coisas que são absurdas, né? No diálogo deles, mas é muito próximo do dia a dia de muitos relacionamentos, né? Para a parte de produção do Clara, eu utilizei inspiração em dois filmes principalmente, que é Malcolm e Marie, que é um filme em preto e branco e é desenvolvido de uma maneira em que os atores eles apenas estão conversando uma noite inteira até uma manhã. É um filme bem pesado por ser em preto e branco, que foi o que mais me inspirou. Ele traz muita dramaticidade ali para o enredo, né? O que faz também, na minha opinião, que traga esse peso, né, nas falas e nos sentimentos. E também foi inspirado em um outro filme que chama A História de um Casamento. Eles discutem muito, brigam muito e as brigas do Clara, a discussão principal do Clara, foi inspirado em uma discussão principal deles. A gente queria que desde o começo do enredo, desde o começo da história, as mulheres se identificassem com a Clara, de abandono do parceiro, relacionamentos talvez tóxicos, né? E até que chegasse no final, que as pessoas vissem, entendessem que a Clara, na verdade, se coloca em certas situações e que desse aquele punch final de, nossa, a mocinha, na verdade, é a antagonista. A história da Clara, ela foi desenvolvida baseada em diversas histórias que eu, principalmente, vivi e convivi durante a minha vida. Algumas mulheres que passaram pela minha vida, histórias delas que eu assisti de perto, que eu pude conviver e também, obviamente, esse tipo de projeto ele carrega um pouco de quem produz, um pouco de quem escreve, de quem dirige. Então não dá para dizer que a Clara não tem um pouco de mim, de relacionamentos também que eu já passei. Não, a gente não foca tanto na parte da traição ou da não traição, que é o punch ali final, a cartada final, o soco final do estômago que traz aí para o espectador. Mas no desenvolvimento total, o abandono da mulher, né, o sentimento de abandono, os relacionamentos que vão se desgastando ao longo do tempo, que eu acredito que muita gente nessa idade, entre 18 e 30 anos, que é o público-alvo aí do Clara, já tenha vivido. Para gravação foi usado um celular, um iPhone 14 Pro. O tempo todo da gravação foi utilizado o modo cinema dele. A parte de iluminação a gente usou apenas um ring light, só para auxiliar, porque a questão da iluminação restante foi feita toda pelo ambiente mesmo, para trabalhar a diferença de dia e noite. A gente tentou trabalhar bem essa diferença do preto e branco para o colorido, dar um pouquinho mais de ênfase no sentimento da personagem principal, que no caso seria a Clara. A parte do desenvolvimento, de idealização da história foi muito bem feita, então nesse aspecto, na parte de escrita foi um pouco mais simples de elaborar, talvez mudar uma palavra aqui outra ali, mas
no geral, a história estava bem encaixada. A gente ficou muito satisfeito com o resultado e foi muito próximo daquilo que a gente tinha pensado. A gente ficou bastante feliz e bastante orgulhoso do trabalho que realizamos.